Olá pessoal, então vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo. Eu vou com esse vídeo dar sequência no vídeo anterior que eu estou falando sobre os Vedas. Tá? No próximo vídeo, quando eu for explicar sobre como os Vedas entraram no planeta, eu vou dar uma outra versão, uma outra explicação do porquê os cientistas eles optaram pelo sânscrito como a língua mais apropriada para o tipo de conhecimento moderno que nós temos atualmente. Tá? Eu vou entrar aqui no texto do Wikipedia, que é onde eu estava, ok? Muito bem, pessoal. Os Vedas eram transmitidos, como eu disse, não é, apenas de forma oral. Ainda hoje, em algumas regiões da Índia, isso é verdade, como Kerala, é um estado no sul da Índia, há escolas védicas onde crianças aprendem de cor o seu conteúdo, ou seja, o sistema de Gurukula. Os alunos vão e os professores, os mestres, são chamados brahmanas, eles então ensinam os alunos, que são os discípulos, a memorizarem o conteúdo dos mantras védicos. É claro que atualmente essa memorização está bastante comprometida, não é? Porque uma grande parte dos Vedas foi assim danificada pelas invasões dos povos bárbaros, como os árabes e os ingleses, que do ponto de vista eles se posicionavam como civilizados, estavam ali para, enfim, civilizar o ambiente, mas eles acabaram destruindo muito a cultura védica registrada. E com isso nós conseguimos preservar algumas coisas, que é muita coisa, mas muita coisa ficou destruída pela interferência das chamadas culturas civilizadas sobre a Índia, ok? Mas esse sistema, como eu havia dito, do mestre para o discípulo, ainda é mantido nessa região, nesse estado no sul da Índia. É um estado que preservou bastante do aspecto original da cultura védica, do sânscrito. Inclusive existem cidades que se fala sânscrito, e é o local onde há os principais centros de estudos, ou os centros de treinamento para a medicina chamada Ayurveda, né? Que é a medicina explicada dentro dos Vedas para facilitar o comportamento humano, para regularizar o comportamento humano em termos de como tratar as doenças e como se alimentar para ter uma vida saudável. Ok? Isso é uma curiosidade. Ok, vamos lá. Há muitas dúvidas sobre a época em que os Vedas foram compostos. Isso eu vou comentar no próximo vídeo. Até recentemente aceitava-se que eles teriam sido elaborados por volta de 1500 a.C., mas essa datação se baseava apenas em evidências linguísticas e na teoria da invasão ariana, que tem sido colocada em dúvida. Pode ser que sua composição tenha se iniciado por volta do ano 2000 a.C. ou até mesmo antes. Olha, essa afirmação está incorreta. Como nós falamos, os Vedas foram registrados aproximadamente há 5.000 anos atrás, com o advento da entrada da era que nós conhecemos como a Kali Yuga. Okay? Os linguistas, os acadêmicos, eles criam algumas teorias baseadas em algumas evidências, que eles conseguem, mas essas teorias elas vão se aproximando cada vez mais, elas vão se tornando cada vez mais precisas na medida em que novas fontes de informação vão surgindo. E com as descobertas arqueológicas, com as recentes investigações arqueológicas que são feitas no território da Índia, já se compreende que essa explicação da teoria da invasão ariana, ela não é muito bem elaborada e ela não é sustentável, ok? E os dados que são oferecidos aqui, eles não estão apropriados do ponto de vista até mesmo das próprias explicações que são dados nos textos que são os Puranas, que são os textos que explicam explicam os Vedas originais. Tá? Eu vou falar sobre isso já em seguida. Os Vedas formam a base do extenso sistema de escrituras sagradas do hinduísmo, que representam a mais antiga literatura de qualquer língua indo-europeia. A palavra Veda em sânscrito, da raiz vid, construída como sendo derivada do proto-indo-europeu vid, que significa conhecer, escreve-se Veda no alfabeto Devanagari e significa conhecimento. Então Vedas significa
a verdade ou o conhecimento, aquilo que é possível de ser conhecido, a verdade final, o conhecimento final, Veda. É isso, pessoal. Eu vou rapidamente aqui falar sobre esses dois últimos parágrafos, tá? Muito bem, olha só. Como está sendo dito aqui, os Vedas formam a base do extenso sistema de escrituras sagradas conhecido como hinduísmo. O hinduísmo, ele é como se fosse uma coxa de retalhos, ok? Os Vedas, vamos mudar, vamos colocar diferente. O hinduísmo é como se fosse os galhos e folhas de uma árvore. E os Vedas seriam como o tronco dessa árvore, o tronco e a raiz dessa árvore. E o hinduísmo, então, produz aí diferentes galhos, partindo do tronco original, da raiz original, que são os Vedas. Os Vedas, como eu disse, são divididos em 4 livros. São Rig Vedas, não livros, mas 4 compêndios, ok? O Rig Veda, o Yajur Veda, o Sama Veda e o Atharva Veda. Agora, o hinduísmo, ele é como se fosse, por exemplo, as corroborações, as formas de vivenciar os Vedas, ok? São as formas religiosas de como se compreendem os Vedas. Como você tem aí um grande número de pessoas, que é a população geral, ela se utiliza dos recursos práticos da vida, mas na hora de entender assuntos complexos, assuntos muito difíceis, a população geral não entende. Há raciocínios muito abstratos, raciocínios muito complexos. A população geral gosta de ouvir histórias, né? Você vê aí, no horário nobre, o que as pessoas estão fazendo? Assistindo a novela, né? Os cinemas também, aí você tem aí os cinemas, que apresentam o que? São histórias. Então o que as pessoas gostam é de contar e ouvir histórias. E o hinduísmo, ele é basicamente baseado em histórias, são chamados Puranas, ok? Dentro dessas histórias estão o Mahabharata, estão o Ramayana, estão os textos relacionados com a epopeia que explicam o sentido original dos Vedas através de metáforas. Eu vou dar um exemplo bem simples. Atualmente, conceitos como a realidade virtual, Matrix, conceito como multiversos, conceitos como conceitos de relatividade geral do Einstein e da física quântica, não são ensinados para a população, para o povo de um modo geral, da maneira assim, oficial. São ensinados através dos filmes que Hollywood produz. Então, Hollywood faz o quê? Ele pega os conceitos, transforma isso num produto digerível e desejável para a população e, claro, oferece esse produto para a população que consome esse produto, ok? Que são os filmes criados por Hollywood. Esses filmes criados por Hollywood, Matrix, Avatar, Doutor Estranho, o filme que o Leonardo DiCaprio fez, que é a Interseção, que são sonhos dentro de sonhos, não é? Todos esses conceitos muito sofisticados, abstratos, são disponibilizados para a massa geral na forma de filmes, que eles gostam e curtem, aprendem sem saber que estão aprendendo, são parábolas. Os Vedas, eles são muito sofisticados, eles eram originalmente cultuados ou cuidados ou cultivados por sábios altamente evoluídos, e a população não tem assim essa interação desse nível com os Vedas originais. Por isso, histórias, parábolas são contadas para explicar a moralidade e o sentido teológico, filosófico e metafísico dos Vedas. Essas parábolas, essas histórias, algumas delas são assim apenas metáforas realmente, outras são eventos que ocorreram de fato dentro da experiência humana, com seres, na interação com outros seres divinos, ou até mesmo com manifestações da divindade suprema, o que nós chamamos Deus. Algumas dessas histórias são registradas em livros, e esses livros são chamados os Puranas, ok? Os Puranas. E esses Puranas nos informam que a datação de quando foi que Vyasadeva registrou
o conhecimento védico foi no início da Kali Yuga. E de acordo com os cálculos astronômicos presentes nos próprios Vedas, que são os cálculos que são utilizados agora pelos cientistas da NASA, para observar certos fenômenos dentro do universo, está definido que os Vedas foram registrados há 5 mil anos atrás, 5 ou 6 mil anos atrás, aproximadamente, e não é exatamente o que está sendo sugerido aqui nessa página não, ok? Os Vedas, inclusive, ele é um pouco mais antigo que a Bíblia, um pouco mais antigo que os outros livros que vêm depois da Bíblia, que são mais antigo que o Torá, digamos assim, porque o Torá é a base para a Bíblia e para o Corão, né? Então, os Vedas são bem mais antigos que o Torá, no caso. Bom, então esse seria uma explicação que eu gostaria de dar para corrigir o que está aqui. E, como eu disse, aquilo que nós entendemos como hinduísmo, na verdade, é a forma que o povo, de modo geral, consegue praticar daquilo que eles conseguem entender dos Vedas originais, ok? Claro que quando você passa um conhecimento que ele é um conhecimento bastante sofisticado, para aplicar na massa geral, ele tem que ser adaptado, ele tem que ser, não é? Assim, ele sofre um pouco de perda da sua qualidade original pela necessidade do grupo local que está sendo consumindo aquela informação. E nesse sentido é que nós temos uma diferença entre Vedas e hinduísmo, ok? Então não se deve confundir o hinduísmo com os Vedas. Apesar de que eles estão ligados, existe uma diferença. Os Vedas são os conhecimentos originais e o hinduísmo é a forma como que os indianos conseguem aplicar de entendimento daquilo que eles conseguem extrair dos Vedas. E essas variações do hinduísmo são diferentes interpretações dos textos originais, que são os textos védicos, ok? Agora, como eu havia dito, os Vedas são divididos em 4 livros, tá? Como os Vedas eles têm uma intenção de educar a população, educar a entidade viva no processo de evolução, eles se organizam, os Vedas são organizados da seguinte maneira. São textos que organizam a população no sentido social, no sentido religioso e no sentido político, ok? Como eles se relacionam dentro do ecossistema com relação à natureza, como conviver com a terra, como produzir alimentos, como interagir com a natureza, como explorar a natureza de maneira sustentável. Interessante isso, porque os Vedas eles são muito ecológicos. Por exemplo, tudo é reciclável. Quando uma pessoa, só para dar uma pequena curiosidade aqui, quando uma pessoa ela corta uma árvore, ela deve antes oferecer mantras, que são orações, para a entidade que é a entidade da árvore, pedindo permissão ao conjunto que é a floresta, e antes de ele cortar aquela árvore, ele deve plantar 3 antes. Ele deve plantar 3 árvores antes de cortar uma. Se aquela árvore é uma árvore mais importante, uma árvore assim grande, então ele deve fazer isso até mais que 3, mas o mínimo são 3 árvores. Para cada árvore que você corta, você tem que plantar 3. Esse é o ensinamento védico, ok? E esse ensinamento, um dos, né, para facilitar a correlação entre o ser humano e a natureza de maneira que seja sustentável, ok? Então, essa base social, essa primeira funcionalidade dos Vedas tem uma relação com a vida prática, vamos chamar de vida material, para facilitar o entendimento. E tem a outra parte dos Vedas, que é a parte superior, é como se fosse uma pirâmide, né? A outra parte, a segunda parte dos Vedas, a segunda funcionalidade dos Vedas, é para organizar a sociedade em termos espirituais, ok? E a última parte dos Vedas é para aqueles que são versados no sentido da existência, são os metafísicos, os sábios, os iluminados, e se destinam àqueles seres, aquelas almas que estão já preparadas para sair do ciclo de nascimentos e mortes, ok? Então vamos lá. Na base, a primeira base, os Vedas dividem a sociedade em Varnas, são chamados de Varnas, ok? Como
o conhecimento védico é aplicado. Ele divide a sociedade em varnas, são chamados Shudras, Vaishyas, Kshatriyas e Brahmanas. Shudras, Vaishyas, Kshatriyas e Brahmanas. E a metáfora correlacionada ao corpo está da seguinte maneira: os Shudras são a base da sociedade, são aqueles que servem, são os trabalhadores comuns, aqueles que não têm aptidão para, enfim, fazer coisas abstratas, eles são simples. E eles então são os servos, eles são os trabalhadores comuns, são chamados Shudras. Depois, mas eles são versados também na educação da etiqueta védica, são servos qualificadíssimos. Agora, a segunda parte é como se fosse o estômago. Essa parte, que seria o estômago, é representado pelos Vaishyas, são aqueles que produzem alimentos, são aqueles que são os fazendeiros, são os comerciantes, aqueles que produzem riquezas e produzem alimentos, ok? Os Kshatriyas seriam os braços do corpo, são os administradores, os guerreiros, aqueles que protegem a sociedade, a polícia, o exército e os administradores de modo geral. Os Brahmanas seriam a cabeça do corpo, e essa cabeça ela tem a funcionalidade de orientar o corpo de maneira que o conjunto funcione bem. Portanto, são os sábios, os mestres, os professores, os mestres espirituais, e assim os Vedas dividem a sociedade como Shudras, Vaishyas, Kshatriyas e Brahmanas, trabalhadores comuns, comerciantes, produtores de riquezas, administradores e os pensadores, aqueles que dão a direção para onde o corpo deve ir, são chamados os Brahmanas. Essa divisão é a divisão básica, é a divisão social. Agora, tem uma divisão que é acima dessa, que se correlaciona com essa, evidentemente, chama-se Ashram. Então é Varna e Ashram. Ashrams são as 4 divisões espirituais para a humanidade. A primeira delas é chamada Brahmacharya, a segunda é chamada Grihastha, a terceira Vanaprastha e a quarta, finalmente, Sannyasa, ok? E essa divisão é a divisão de Varna e Ashram, que são encontradas nos Vedas. Varna, a organização material, política e social, e Ashram, a organização espiritual para a humanidade. Bom, então eu vou falar das 4 rapidamente. Brahmacharya, por exemplo, eu fui um Brahmacharya durante 10 anos da minha vida. Essa primeira fase, que vai, de modo geral, dos 8 aos 25 anos. Quando eu entrei na fase de Brahmacharya, eu tinha aproximadamente 20 anos, né? Então foram esses 8 ou 10 anos, e eu concluí essa fase com 28. É claro que no contexto da sociedade ocidental, nós conhecemos como movimento Hare Krishna, e fiz parte dessa sociedade como Brahmacharya. Então o Brahmacharya é um estudante que ele se dedica exclusivamente ao estudo dos textos védicos para memorizar, aprender o sentido dos Vedas, e ele pratica o celibato. Ele não tem relacionamentos sexuais, ele controla os impulsos sexuais, canaliza essa energia para o cérebro, de maneira que potencializa o cérebro para entender assuntos muito sutis e de difícil percepção. São chamados os Brahmacharyas, ok? Como eu disse, eu fui durante 10 anos, 8, 10 anos, aproximadamente aí nesse período, numa transição como Brahmacharya. Agora, após isso, entra a vida familiar, que é quando a pessoa se casa. E aí ela entra e começa a conviver com outras pessoas e aplicar os conhecimentos dos Vedas durante a vida familiar. A vida familiar, chamada Grihastha, dentro dos Vedas, tem a funcionalidade de ser um exercício terapêutico espiritual, ok? Os membros da vida familiar, seja o homem ou seja a esposa, são orientados a praticar o casamento como se fora um mecanismo, uma terapia de evolução espiritual. É claro que automaticamente a convivência, um casamento é uma terapia de evolução espiritual automática para qualquer pessoa, porque você precisa desenvolver qualidades que são qualidades divinas para conseguir se manter dentro de um relacionamento. E essas qualidades divinas estão relacionadas com humildade, resiliência, tolerância, a capacidade de julgamento honesto, limpeza, castidade.
Então todas essas qualidades são qualidades espirituais que são exercitadas dentro do casamento pelo fato de haver convivência com outros seres humanos e o despertar do sentimento de compaixão, né? O homem e a mulher, quando eles entram dentro da vida familiar, se ouve muito falar da compaixão, das qualidades divinas, mas assim que eles têm filhos, esse sentimento de compaixão aparece imediatamente como exercício terapêutico, porque os filhos inspiram os pais no sentimento de compaixão. E a compaixão é um sentimento muito elevado. Apesar de que a compaixão dos pais é ainda local, mas é uma experiência terapêutica que pode se expandir gradualmente na medida em que os seres vão evoluindo. Então, a vida familiar é uma experiência que produz a capacidade para o desenvolvimento da compaixão. E os Vedas ensinam tecnicamente como aprender esses princípios durante a vida familiar. Ensinam a como estudar as escrituras na fase de Brahmacharya, ensinam a como despertar as qualidades divinas enquanto você está na vida familiar. Por exemplo, uma curiosidade da vida familiar é que um chefe de família, antes de comer, se o almoço está pronto, ele vai sentar-se para comer, ele deve antes ir até a porta, olhar para fora para ver se tem alguém com fome. Se tiver alguém com fome, ele deve chamar essa pessoa, alimentar essa pessoa e finalmente ele poderá comer. Ele não deve comer enquanto outras pessoas próximas dele estiver com fome. Esse é um princípio védico para um chefe de família, para você ver como é a sutileza, a riqueza dos ensinamentos védicos. Outra coisa, um chefe de família deve considerar todos os animais como sendo os seus filhos. Por exemplo, se ele tem um cachorro, se ele tem uma vaca, um cavalo, ele não deve tratar os animais como sendo meramente animais, ele deve tratá-los como se fossem membros da família. Por aí você vê o nível da evolução. E claro que, sendo assim, eles não têm o ímpeto automático de comer esses animais, justamente porque são membros familiares, principalmente a vaca, que figura aí como sendo uma extensão da mãe, pelo fato de ela produzir o leite que alimenta o ser humano. Ela tem, para o seguidor védico, para o ser humano dentro do contexto védico, a vaca é um ser sagrado justamente pelo fato de ela ser uma extensão da própria mãe, em termos de ser uma mãe de leite para a família, uma mãe de leite para os seres humanos, uma mãe de leite para as crianças, portanto, uma extensão da mãe. E pelo fato de que a mãe é um ser sagrado, a mãe de leite, sendo uma extensão da mãe, se torna um ser sagrado, um presente divino de Deus para o ser humano. E o seguidor védico, ele tem esse amor, essa consideração, esse respeito, esse carinho pela vaca, que representa a mãe. E a mãe é um ser sagrado. Portanto, a vaca tem a qualidade de ser mãe, um ser sagrado. E por aí vai. Essas são algumas características, né, do conhecimento védico que você está se familiarizando agora. Bom, quando passa essa fase que vai, da fase de chefe de família, que vai dos 25 aproximadamente até os 55 anos, são mais ou menos 30 anos de experiência, as pessoas já experimentaram, já mataram, assim, já exploraram a curiosidade dos corpos, já tiveram relações sexuais e já tiveram também as experiências das consequências naturais das relações sexuais, que são os filhos e a terapia que vem junto no processo de criar filhos, de manter filhos, de educar filhos e conviver com outros seres humanos no mesmo ambiente. Então, quando tudo isso se deu, ali por volta dos 60 anos, entra a próxima fase, que é a fase de Vanaprastha. A fase de Vanaprastha é quando o homem e a mulher, já numa idade avançada, eles entendem que já não devem mais tentar continuar explorando os recursos da natureza material, continuar explorando os corpos, continuar explorando, produzindo riquezas. Por quê? Essa é uma fase em que a probabilidade de que o final da experiência humana esteja próximo é alta. Ou seja, a partir dos 60 a descida é mais rápida. E até os 100, possivelmente, o final da experiência com o corpo já vai estar disponível, ou seja, a chamada morte. Assim, valoriza-se muito esse período para resgatar o conhecimento das escrituras e começar uma preparação para a saída do mundo material, para a saída do planeta. Uma preparação psicológica, emocional,
física e espiritual para a saída. Diferente do conhecimento ocidental, quando você chega nessa idade, o pessoal, assim, a ideia é que você vá se divertir, aproveitar o resto da vida. Tudo bem, divertir-se é uma coisa legal, saudável, mas o objetivo, no final da vida, não deveria ser esse a única preocupação do ser humano. O ser humano deveria preocupar-se em como preparar-se psicologicamente para a saída. Então, um cultivo mais das práticas espirituais, da interação com os exercícios religiosos e espirituais. Essa é a fase chamada Vanaprastha, que vai entre os 55, 60 até os 75 anos de idade. Okay? A vida humana é dividida em 120 anos, a média, mas ela é compartimentalizada dessa forma de 0 aos 25, dos 25 aos 60, aos 55, depois aos 75, e na última fase vem a fase de sannyasa, que é quando o casal então se separam, no sentido de que o homem vai dedicar-se exclusivamente aos atos de práticas de sacrifícios, austeridades, penitências, jejuns e orações, e isso ele está fazendo não apenas por ele, tá? Ele está fazendo por ele e pela esposa, porque como a esposa é um corpo feminino, normalmente mais frágil, o que o sistema védico Varnashram ensina? A mulher vai ficar com os filhos, cuidar dos netinhos, curtir, aproveitar o resto do tempo que tem para estar aí envolvido em amor e carinho com a família. E o homem não. O homem vai fazer austeridade, jejuns, orações, penitências, e tudo que o homem faz nesse período não é especificamente para ele. É para ele e para a alma que fez o papel da esposa dele. Então ele trabalha até o final e a esposa também tem os benefícios espirituais. O destino final que o homem alcança com a sua prática espiritual, a alma que está fazendo o papel da esposa alcança sem ter que fazer austeridades, ok? Eu sei que algumas mulheres podem, mas isso é muito triste, o homem tem que se separar, na velhice tem que ficar juntinhos e tal, mas alguém tem que cuidar de como é que vai ser a passagem, né? E aí o homem vai para a luta, fazer austeridade, jejuns, orações, penitências, peregrinar nos locais sagrados, trabalhar para a causa divina, e a mulher fica em casa cuidando dos netinhos,